Boa tarde, meus irmãos em todo o Brasil, também aquele meu irmão que estiver me assistindo no outro país. Uma ótima tarde para vocês. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, é com imensa alegria que eu vou fazer mais um vídeo aqui hoje, um vídeo esclarecedor. E peço a você que dê um joinha para mim aí, para me dar uma força, né? Para o YouTube divulgar mais os meus vídeos. E aquele irmão que ainda não se inscreveu no meu canal, ô meu irmão, dá essa forcinha para mim aí. Ô cara legal, dá essa força para mim aí. Ó, eu te agradeço muito por você fazer isso. E peço para aquele irmão que é testemunha de Jeová, que estiver desanimado lá na seita, né? Para dar uma ligadinha para mim, para a gente bater um papo. E aquele irmão que já saiu de lá também há muitos anos, né? Mas sente saudade de falar sobre a palavra de Deus, dá uma ligadinha para mim, para a gente bater um papo também. Eu fico muito feliz com isso, tá? E aquele irmão que tiver uma história para contar em uma seita, qualquer que seja a seita, ou nas testemunhas de Jeová, ou outra seita qualquer aí, e você acha que essa história sua pode ajudar muitas pessoas, né? Pode servir de exemplo para muitas pessoas, para que elas não caiam na enrascada, né, de fazer parte dessas seitas, mas você às vezes não leva jeito para contar esse caso, né? Manda a sua história para mim, tá? Manda a sua história para mim que eu faço um vídeo aqui, legal, contando a sua história. E tenho certeza que a gente vai fazer a sua história ser bastante divulgada, porque graças a Deus estou tendo uma visualização muito boa. O meu telefone é 99151-5617. O DDD é o 037, das Minas Gerais. Meus irmãos, hoje eu quero tratar de um assunto muito interessante. Preste atenção aqui. Você, que é pai, sabe muito bem do que eu vou falar aqui, o assunto que eu vou tratar dele aqui. Os filhos, normalmente, eles veem o pai como um super-herói, né? O pai, normalmente, ele é tudo para o filho. O filho fala, ó, tudo quanto é meu pai, meu pai. O filho, o pai é aquele herói para o filho, né? E os pais sempre veem os filhos como um presente de Deus. Agora veja, meus irmãos, veja o que é um pai. Um pai e uma mãe também, um pai e uma mãe. Quando eu falo pai, eu estou se referindo aos pais, no geral ali, né? Quantas vezes um pai ou uma mãe, eles ficam sem alimento para alimentar os filhos. Muitas vezes aquelas famílias que passam dificuldade, onde a comida é pouca, quantos pais, quantas mães ficam sem alimento, né, para dar o alimento, né, para o filho, né? Então veja, meus irmãos, pai é isso aí, pai é isso aí. Nenhum pai que é normal, ele quer ver o filho sofrer, não é verdade? E muito menos que o filho morra, não é verdade? Quando um filho está no leito de hospital, ali, passando uma doença ali, fazendo um tratamento difícil ali, os pais sofrem junto com os filhos. Talvez o pai sofra até mais, o pai sofre uma dor no coração ali, aquela preocupação. Será que meu filho vai recuperar? Meu Deus, o pai ora, pede a Deus, né? Pede a Deus, né? Para que o filho recupere. Então veja, meus irmãos, qualquer pai ou qualquer mãe que são normais, eles dão a sua própria vida pelo filho. Se for o caso de chegar no ponto e falar, olha, o seu filho vai morrer, mas você pode morrer no lugar dele, eu tenho certeza que dificilmente um pai ou uma mãe não seria capaz de morrer no lugar do filho, porque o amor de pai para filho é muito grande, não é verdade? Os pais fariam qualquer sacrifício, o pai faz qualquer sacrifício, né, para ver o filho, né, que está no hospital ali, saiu de lá com vida. Muitas vezes o filho está internado ali, né? E o pai está ali preocupado. O pai, qualquer sacrifício que tiver ao alcance do pai, o pai faz para ver o filho sair dali
caminhando, vê o filho sair. Oh, graças a Deus, meu filho recebeu alta, meu filho está bem, não é verdade? Mas veja, meus irmãos, infelizmente existem pessoas que deixam de lado esse instinto paterno e materno. Infelizmente, nem sempre isso acontece. Existe uma religião que faz diferente. Na organização das Testemunhas de Jeová, existe 9 homens canalhas, velhos canalhas, que vivem lá em Brooklyn, e de lá eles dão ordens para as Testemunhas de Jeová, onde quer que esteja, em qualquer parte do nosso universo, eles dão ordens para as Testemunhas de Jeová. E nas congregações existem uns capachos, chamados de anciãos, que faz cumprir essas ordens deles. Esses chamados anciãos, eles obrigam as Testemunhas de Jeová a cumprir essas ordens deles. E entre essas ordens está a ordem de não aceitar uma transfusão de sangue, mesmo em caso de vida ou morte. Eles não podem aceitar uma transfusão de sangue. Agora veja, meus irmãos, quando se trata de uma testemunha de Jeová adulta, quando se trata de uma testemunha de Jeová adulta, que ela sofre um acidente, ou tem uma hemorragia ou hemorragia interna, e ela precisa de uma transfusão de sangue, ela recusa a transfusão de sangue, isso aí é problema dela. Ela é adulta, ela tem idade suficiente, Ela tem idade suficiente para tomar suas decisões. Bom, se ela quer morrer por causa de 8 ou 9 homens, não sei, que ela não sequer conhece e talvez nunca vai conhecer, é problema dela. Bom, isso aí é outras coisas. Agora, quando se trata dos adultos decidir por uma criança que está internada no hospital, aí não, gente. Aí não dá para entender. Que os adultos decidam morrer em prol desses velhos é problema deles, porque mas eles não podem decidir por uma criança. É muita covardia, Além de ser criança, além de serem criança, ainda muitas delas estão até inconscientes ali num leito de hospital, Às vezes estão até inconscientes ali. Estão em tratamento, naquele tratamento, um tratamento intensivo ali, Então, meus irmãos, os pais deveriam zelar pela vida da criança. Os pais deveriam zelar pela vida da criança. Mas não é isso que acontece com as Testemunhas de Jeová, não. Eles são orientados por esses 8 ou 9 canalhas que vivem lá em Brooklyn, nos Estados Unidos, e que os anciãos locais faz com que eles cumprem essa ordem de uma criança estar ali no leito de hospital, no tratamento intensivo, dependendo de uma transfusão de sangue para continuar vivendo. Os pais decidem deixá-la morrer. Decidem deixar a criança morrer, porque esses senhores canalhas exigem isso e os anciãos faz cumprir as ordens e os pais obedecem, Agora vejam, meus irmãos, vejam por que eu acho que eles não podem fazer isso. A criança não tem religião. A criança não. Uma criança não tem religião. A criança é filha de um religioso. Ela não tem religião. Então, conforme eu já falei, que os pais que têm religião, que são testemunhas de Jeová, que querem, que pactuam com isso e querem dar a sua vida em prol desses 8 calhordas, é problema deles. Mas fazer isso com as crianças, gente, não deveria. Não deveria. Portanto, essa norma de não aceitar transfusão de sangue não deveria
não deveria servir para a criança. Que os adultos querem aceitar, que os adultos querem pactuar com isso, é problema deles. Agora, criança não. Veja, meus irmãos, antes de um pai tomar uma decisão dessa, de entregar um filho para a morte, por falta de um tratamento, por falta de uma transfusão de sangue, ele deveria parar e perguntar: se meu filho tivesse consciência, será que ele ia querer morrer? Será que meu filho ia decidir pela morte? Ele deveria pensar isso. Pensa, será que meu filho ia decidir pela morte? Porque, veja, meus irmãos, é muita covardia de um pai, né? É muita covardia de um pai. Eu não sou jurista, eu não entendo de leis, e eu falo pelo o que eu penso. Eu estou falando o que eu penso, eu não estou falando de leis aqui, porque eu não sou jurista, eu não tenho nada a ver com leis. Eu falo o meu pensamento, porque eu tenho direito de expressar o meu pensamento. Eu acho que um pai que faz uma coisa dessa, que entrega um filho para a morte, ele tinha que ser condenado à prisão perpétua. A prisão perpétua. E esses canalhas, esses 8 calhordas aí, esses 8 canalhas que criaram essa lei e que impõem as testemunhas de Jeová a fazer isso, esses mereciam pena de morte. Esses mereciam pena de morte. E mereciam morrer bem devagarzinho. Não era assim, dar um tiro nele, não. Ele merecia ir morrendo devagarzinho, para ele saber o que é matar uma criança. Ô velhos safados, velhos canalhas, velhos calhordas. Agora, eu gostaria de fazer aqui algumas perguntinhas para os pais. Os pais, aquele pai que já entregou seu filho para a morte por falta de uma transfusão de sangue, e para você, pai, que tem coragem de fazer isso, que se for confrontado com uma situação dessa, você tem coragem de fazer. Eu vou fazer uma pergunta para você. O que você acha? O que você acha que Deus pensa de você? Porque os filhos não são seus, não. Os filhos são de Deus. Deus apenas confiou eles a vocês, para vocês cuidar para ele. Os filhos não são de vocês, são filhos de Deus, tá bom? São filhos de Deus. Deus confiou eles. Isso é um presente que Deus deu para vocês cuidar, e entregar eles para Deus, formados, educados, e vocês entregam eles para a morte. Então veja, eu vou fazer uma pergunta para você aqui. O que você acha que Deus pensa de você? O que você acha que Deus pensa de uma pessoa que recusa um tratamento cientificamente comprovado, que aquele tratamento que é cientificamente comprovado é porque Deus deu inteligência aos cientistas, para os cientistas criar aquele tratamento. E vocês recusam um tratamento cientificamente comprovado, porque se é cientificamente comprovado, é comprovado por Deus, porque nem o cientista seria capaz de criar um remédio, um medicamento, se Deus não desse inteligência para ele. Entenderam? O que vocês acham que Deus pensa de vocês? Recusar um tratamento cientificamente comprovado, deixar o seu filho morrer por falta desse tratamento, para agradar 8 calhordas que vivem aí às custas de vocês, vivem aí comendo e bebendo do bom e do melhor, às custas de vocês, seu bando de imbecil, seu bando de idiota. O que vocês pensam? Olha, deixa eu fazer mais uma perguntinha para você. Você que já entregou seu filho para a morte e você que tem coragem de entregar. Deixa eu fazer uma perguntinha para você.
E se daqui a alguns anos você descobrir que esse paraíso é uma mentira? E aí? E se daqui a alguns anos você descobre que esse paraíso é uma farsa, que esse paraíso foi inventado para enganar vocês, para explorar o trabalho de vocês, para vocês vender livros e revistas falando desse paraíso? Hein? Com a palavra, vocês, testemunhas de Jeová. Agora, vocês deveriam parar, pensar um pouquinho. Será que esse paraíso é verdadeiro mesmo? Será que existe isso mesmo? Olha, procure, faça uma pesquisa na Bíblia. Vocês não vão encontrar um texto bíblico onde fala que a terra vai ser transformada num paraíso. Nenhum, umzinho assim, ó. Nenhum texto bíblico onde fala que a terra vai ser transformada num paraíso. Então vocês, ou mais cedo ou mais tarde, você que entregou seu filho para a morte e você que tem coragem de entregar, ou mais cedo ou mais tarde, você vai descobrir a verdade, que esse paraíso não existe, que esse paraíso nunca vai existir. Portanto, que quantas datas que esses calhordas já marcaram e nenhuma se cumpriu, é porque isso não existe, é porque isso é mentira e vocês vão descobrir. Mas quando vocês descobrirem, às vezes vai ser tarde demais, né? Portanto, vocês deveriam acordar enquanto é tempo. Tá bom? Muito obrigado por me assistir. Abraço para todos vocês e que Deus abençoe a cada irmão que está assistindo o meu vídeo.